Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso, vamos falar sobre saúde mental. Conversar com a psicóloga Lara Rocha. Ela é psicóloga clínica, mestre em psicologia institucional, realiza atendimentos online e presenciais com adolescentes, jovens e adultos. Lara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A saúde mental tem sido bastante comentada. E por que essa campanha Janeiro Branco e por que esse nome? De onde surgiu isso, Lara? O Janeiro Branco é uma campanha idealizada pelo psicólogo mineiro Leonardo Abraão. Sim, a campanha é brasileira, teve início em janeiro de 2014 e ganhou força nas últimas edições pela urgência e importância do tema. Além do site janeirobranco.com.br e do Instagram, @janeirobranco, a campanha acontece por diversas ações promovidas tanto pelo Instituto Janeiro Branco, quanto por profissionais liberais, empresas, pessoas que apostam no maior objetivo da campanha, que é a construção de uma cultura de saúde mental na humanidade. E por que esse nome Janeiro Branco? O nome Janeiro Branco combina as seguintes ideias. Janeiro, na nossa cultura ocidental, cristã, marca o início de um novo ano, que chega recheado de expectativas, intenções, desejos, marca a abertura para mudanças, reflexões. É o mês que, na sua chegada, no momento da virada, programamos e projetamos nossas realizações. Sabemos que essa virada, que esse marco, é mais simbólico do que real, mas ele pode auxiliar muitas pessoas no começo de uma nova jornada. A cor branca também traz muitos simbolismos. É a cor que muitos de nós usamos para iniciar o mês, sabe? A roupa branca da virada de ano. E na campanha, a cor recebe a explicação a partir da ideia da tela limpa, do papel pronto para ser usado. Lara, apesar da gente perceber que as pessoas começaram a prestar mais atenção na questão da saúde mental, isso ainda é um tabu, né? Por quê? A gente vem de uma tradição que olha para a saúde mental como frescura, como algo que só pode ser cuidado por uma parcela da sociedade. A campanha Janeiro Branco vem para apresentar e ampliar o debate sobre saúde mental. O ano começou, o que podemos fazer com ele? Cuidar da saúde mental pode nos fazer viver um ano completamente diferente. Lara, falando sobre esse marcador do mês de janeiro, por que isso? E os demais meses, como é que ficam? O marcador do mês se faz importante porque ainda não temos garantido espaços públicos cotidianos para abordar o tema da saúde mental. Ainda nos encontramos com preconceitos, com ideias que afirmam o desconhecimento das pessoas sobre saúde mental. Ou seja, marcar um mês para expandirmos os debates funciona muito bem. Estamos mergulhados em campanhas que colorem o ano e vemos bons resultados. O Outubro Rosa, que investe na divulgação de conhecimentos sobre o câncer de mama e que vem acrescentando outros debates com a prevenção ao câncer de colo de útero. O Novembro Azul, com o debate sobre saúde de quem tem próstata. O Setembro Amarelo, que amplia o debate sobre prevenção ao suicídio. É justamente provocar o encontro com um tema que é urgente e importante. A proposta é que mais pessoas possam acessar os conhecimentos sobre e que a saúde mental vire um tema de conversa cotidiana. Como o próprio site da campanha afirma, a intenção é orientar as pessoas e inspirar as autoridades. E como é que a gente faz isso? Falando sobre. E na sua opinião, esse destaque de um mês para os problemas visa a elucidação das causas, sintomas, etc.? Tem um risco de ficar reduzido somente ao mês? Tem. O risco é a gente esquecer do debate ao longo dos 11 meses do ano. Mas justamente por não termos ainda uma cultura que conversa sobre saúde mental, este marcador de mês se faz essencial. Como ainda estamos em um processo de educação social para o debate em saúde mental, reconhecemos que campanhas como essa são muito importantes. O que é exatamente a saúde mental? Falar de saúde mental é falar sobre a maneira como a gente enfrenta o mundo, como a gente se relaciona com o outro, como nos enxergamos e nos percebemos, como a gente enxerga aquilo que estamos vivendo. Isso significa dizer que saúde mental é sentir dor, é chorar, é se recolher, sem que isso signifique necessariamente um processo de adoecimento.
Interessante, porque no senso comum a gente pensa que saúde mental é estar o tempo inteiro feliz e alegre. E não é bem assim, né? Isso também significa entrar em contato com as nossas dores e as nossas frustrações. Legal. Mas não se resume somente a questões individuais, tá? Inclui todas as nossas relações. A base é a seguinte: a gente se torna humano a partir do contato com outro humano. Nesse sentido, dizemos que muitos fatores impactam a nossa saúde mental. Fatores biológicos, que é aquilo que nos compõe como ser, nossos genes, o funcionamento do nosso corpo. As experiências, são coisas que acontecem com a gente, e os fatores ambientais, que é aquilo que nos rodeia. Para além de mim, a saúde mental é uma questão de política pública. Então é muito mais do que ir ao psicólogo, terapeuta, psiquiatra, muito mais do que fazer meditação, do que cuidar dos pensamentos. É mais do que uma questão individual. Abrange questões sociais, econômicas, garantias de direitos. Pensar a saúde mental sempre conectada ao ambiente e às nossas condições de vida, ou seja, tudo aquilo que nos atravessa dia a dia. Isso significa que existe uma parte também a ver com a política, com o bem-estar social. Não dá para falar em bem-estar psicológico sem comida na mesa, sem emprego, sem conta paga. Política pública em saúde mental é também pensar em garantias de bem-estar de vida. Não é só aumentar o número de psicólogos e psiquiatras nos serviços de saúde, nos serviços de assistência e acolhimento da população. É também isso, mas é importante entendermos todos os outros fatores que se relacionam com a saúde. Não dá para pensar saúde mental e adoecimento desconectado do contexto que estamos vivendo. Existe o debate longo e essencial que discute sobre terapia não resolve sobrecarga e baixa remuneração, remédio não sacia fome. E a campanha do Janeiro Branco, ela tem essa abrangência também? A campanha do Janeiro Branco vai muito além de garantir acesso aos serviços de saúde mental. Ela se propõe a debater o fortalecimento de políticas públicas, além de seguir lutando pelos investimentos em profissionais qualificados, atendimentos mais acolhedores. Precisamos garantir o mínimo à população. A pessoa ter problemas significa que está com a saúde mental prejudicada? A gente sabe das dificuldades de entender os limites tênues entre os processos de adoecimento e de saúde. E para completar, ainda temos muitas dúvidas e muito desconhecimento sobre as psicopatologias. Qual é o limite entre sentir tristeza como uma emoção que está em nós e o sentimento de tristeza que pode produzir adoecimento? Desde dúvidas assim, que conseguem ser elaboradas e chegam até nós, profissionais da saúde, até as dúvidas que muitas vezes permanecem com a pessoa ou no núcleo familiar e não chegam a ser sanadas. Por receio de preconceitos, por desconhecimento sobre o tema, por dificuldades as mais diversas. Problemas todo mundo tem, sabemos disso, e nossa saúde pode sofrer alterações que nos levam ao adoecimento. Mas isso não é uma regra. Assim como na saúde física, a saúde mental precisa ser observada e cuidada olhando as particularidades. Se fulano comer muito açúcar, o corpo dele pode responder de um jeito. Mas se ciclano ingerir a mesma quantidade de açúcar, o corpo vai responder de outra forma. Aquilo que muito me afeta pode afetar pouco o outro e vice-versa. E aí, vocês podem até perguntar, então, Lara, quem é o certo nisso? Isso significa que quem sente muito deveria sentir menos, quem sente pouco deveria sentir muito. Que parâmetro que a gente usa? Essas perguntas partem do princípio de que a gente precisa de parâmetros para nos comparar. E afirmamos desde o começo que somos seres únicos, atravessados por espaços diferentes e por experiências singulares. O que cabe questionar aqui é o que podemos fazer a partir do momento que eu consigo reconhecer que eu sinto. E mais, o que posso fazer quando reconheço que esse sentir pode estar me causando algumas dificuldades. Alterações no sono, alterações na sensibilidade em situações específicas, pensamentos incômodos,
são alguns exemplos de respostas corporais. A campanha Janeiro Branco, que já existe há tanto tempo, por que isso e para que isso? O Janeiro Branco é uma campanha que se refaz, que se reformula. Todo ano tem campanha, mas ela sempre virá diferente, trazendo debates atuais, provocando reflexões novas. As pessoas precisam de informação sobre saúde mental. Desde o início da pandemia, temos ouvido sobre os efeitos do isolamento nas crianças e adolescentes, as inseguranças vividas pelos adultos ao se exporem, o receio de contaminação, os pensamentos sobre o coletivo, como o coletivo age em meio à pandemia e como que isso nos afeta diretamente. Além das experiências diversas de luto, o pós-Covid, os efeitos psicoemocionais. Ainda que não usando a expressão, a saúde mental chacoalhou nossos corpos e esteve ora como pano de fundo nos nossos dias, ora nas entrelinhas e ora nos fazendo estremecer. Não dá para fingir que nada aconteceu. Todos nós fomos afetados de alguma forma. Alguns de nós estão precisando de maiores cuidados, outros estão conseguindo de alguma forma conduzir. Estamos abertos a recorrer se precisarmos de auxílio profissional? Lara, e quem mais precisa de cuidados? As crianças, os adolescentes, os idosos? Pensando nas crianças e adolescentes, estamos atentos aos efeitos e aos cuidados que podem ser profissionais? Não dá para afirmar que somente aquela pessoa precisa de cuidado. Qualquer um de nós pode precisar. Eu ouvi a psicóloga doutora Arielle Sagrilo discorrendo sobre a imagem de que nós estamos todos numa tempestade. Alguns estão nadando sem auxílio de nada, outros estão num bote salva-vidas, alguns estão em barcos maiores, outros estão em jet ski. Estamos no mesmo momento histórico, cada um enfrentando com recursos diferentes. O que ela diz com isso é, se a gente individualiza o problema, dê seu jeito, aprenda a nadar, lide com a tempestade, a gente também vai individualizar a resposta. Estamos falando de questões coletivas, lembra? Estamos todos na mesma tempestade? A gente tem uma cultura que pensa a intervenção depois que algo aconteceu. Ainda não temos uma cultura que pensa preventivamente. Depois que dá errado, é que a gente senta para resolver o problema. Por exemplo, tem um determinado alimento que me dá dor de cabeça quando eu como. Eu posso procurar identificar que alimento é esse, qual substituição eu posso fazer para não ter dor de cabeça, ou mesmo reduzir o consumo para reduzir os danos. Fato é que parte de nós simplesmente segue comendo, segue sentindo dor de cabeça e ainda toma alguma medicação depois para resolver a dor de cabeça. Mas o alimento está lá, se a gente come de novo, a dor aparece mais uma vez. Lara, e qual o vínculo disso que você está falando com a campanha Janeiro Branco? A campanha vem trazer a proposta de pensar na atuação preventiva para a saúde mental. As ações preventivas ou de cuidado são ações que levam mais tempo, elas envolvem muitos fatores, mas não queremos esperar dar ruim para agir. Não vamos empurrar com a barriga. O mundo pede saúde mental. Estejamos atentos e abertos agora. O Janeiro Branco é só o início. Precisamos de projetos, políticas e ações que reconhecem a importância da nossa saúde mental de janeiro a janeiro. Muito obrigada, Lara. Dicas valiosas aí sobre a saúde mental. Vamos refletir sobre isso.